bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Decifrando Cinema. Nesse novo episódio vamos falar sobre a linguagem cinematográfica, um episódio de mais ou menos 30 a 40 minutos falando sobre algum tema sobre cinema. Para quem não me conhece, sou Bruno Albuquerque, sou crítico de cinema há 11 anos, sou sócio proprietário da produtora Screen Filmes, é uma produtora de cinema aqui de Fortaleza e de filmes publicitários também, de vídeos publicitários para a internet, televisão e outras mídias. E além disso, sou fundador da Sociedade Brasileira de Cinema, um portal online de cursos de cinema, que hoje tem 2 cursos, o Decifrando a Edição de Vídeo, que hoje em dia não está mais aberto para vendas, mas vai estar em breve, e o Decifrando o Cinema, 2 cursos voltados aí para a galera do audiovisual, tá? Esse podcast é patrocinado pelo nosso grupo do Telegram, ou seja, eu mesmo que patrocino esta chibata, porque enfim, microfone caro, a mesa que a gente investiu para poder fazer o Lapada de Cinema, que é outro projeto meu, mas também está sendo usado aqui, iluminação, tudo, sou eu que estou investindo, então eu vou divulgar minhas paradas mesmo. Se inscreve aí no Galera do Cinema, um grupo no Telegram, um canal no Telegram. Eu falo grupo para poder ser mais chamativo, mas na verdade, de fato, ele é um canal onde eu falo lá, eu divulgo coisas, eu mando conteúdos exclusivos para lá, áudios exclusivos, consulto a galera e a galera participa. Inclusive, esse episódio foi escolhido por eles. Eu falei, galera, qual a próxima camada do cinema que vocês querem ver? E aí vamos falar hoje sobre a linguagem cinematográfica e como ela manipula você, tá? Como ela é utilizada para mexer psicologicamente na forma como você vê os filmes que você vê. Não só filmes, mas séries de TV. Alguém comentou no canal perguntando se as camadas do cinema elas se aplicam a qualquer obra audiovisual. E sim, elas se aplicam sim a qualquer obra audiovisual, desde que seja uma obra audiovisual. Pronto, acabou. É isso aí. Vamos lá começar agora falando sobre a linguagem cinematográfica. Tá. Antes de começar a falar também, queria dar um recadinho. A nossa aula gratuita como estudar cinema sozinho, o passo a passo para você aprender a decifrar as 7 camadas do cinema, 1 hora e pouco de conteúdo, totalmente gratuita, totalmente online. É só você se inscrever, tem um link aqui na descrição. Se inscreve, coloca seu nome e seu e-mail e aí você vai estar cadastrado para poder assistir a aula. Mais de 1.000 pessoas já se cadastraram desde que a gente lançou isso aí, há algumas semanas, umas 2 ou 3 semanas atrás. Então a procura tá alta pela aula, então eu te garanto que você vai gostar, mas não vai para lá agora. Fica aqui comigo no podcast e quando a gente terminar aqui o podcast, aí você tá livre para ir lá assistir a aula, tá bom? E aí você vai ter conteúdo aí, ó. Cara, eu tô gerando muito conteúdo aqui pro canal, muito conteúdo aqui pro podcast. Eu sei que tem uma galera que escuta só o podcast, eu acompanho aqui, tá, gente? Então, tô muito feliz com a repercussão, por mais que mínima, por mais que pequena, por mais que esteja, como eu falei no podcast passado, derrubando as visualizações do canal, eu tô feliz porque eu tô com a consciência tranquila de que eu tô fazendo o conteúdo que eu sempre quis, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá falar sobre a linguagem cinematográfica. Para começar, muita gente, às vezes, se questiona, eu mesmo me questionei, por que a linguagem cinematográfica ela é chamada dessa forma? É uma linguagem, é uma língua, é uma forma de se comunicar. Uma coisa que pouca gente para pensar é que o cinema, ele não é só arte, ele não é só negócio, mas o cinema também é um meio de comunicação, como qualquer outro, como a televisão, como o rádio, como a pintura. Eu enxergo arte, não só... A arte é uma coisa tão plural, tão rica, tão multifacetada, ela permite essa pluralidade de interpretações, de ideias, que ela não só é um afago emocional para pessoas. Por exemplo, para mim a arte ela sempre me completa de uma forma que mais nada no mundo faz. E ela não só é isso, ela não só é um afago, como ela também é uma forma de se pensar, ela inicia discussões, ela tem o seu rigor técnico, tem o seu rigor de conteúdo, mas ela também é uma forma de se comunicar. Muita gente ignora esse ponto do cinema que eu acho vital, assim. O cinema é uma forma de comunicação e os autores daquela obra, que para mim não é só o diretor, não é só o roteirista, é toda a equipe por trás do filme, todo mundo que tem o seu dedinho ali no meio do filme, quis comunicar algo, quis te transmitir uma ideia. E a linguagem cinematográfica é a língua utilizada para poder transmitir essa ideia. Então, é muito interessante a gente começar
a partir desse ponto para a gente poder continuar aqui entendendo o restante dos pontos que serão abordados. Sabendo disso, o que é a linguagem no cinema? Porque a linguagem que a gente utiliza para se comunicar é uma linguagem falada, uma linguagem escrita. Como é que é essa linguagem no cinema, né? É muito interessante essa pergunta, mas vamos lá por partes. Eu costumo dizer que a linguagem cinematográfica, ela tem duas vias. Ela tem a via de comunicação direta com quem está assistindo a obra, quem está consumindo o material final, e ela tem uma outra via que é durante a produção daquela obra. A linguagem cinematográfica que a gente vai ver aqui, ela tem diversas categorias e subcategorias, e cada uma delas tem seus nomes, tem suas funções, tem suas implicações na obra. Está chovendo. Não chove em Fortaleza, chove quando eu estou gravando o podcast. Que maravilha. Mas vamos lá, com chuva ou sem chuva, vamos nessa. A linguagem cinematográfica tem muitos pormenores. E além desses pormenores serem utilizados para poder criar uma comunicação, um elo entre obra e espectador, ela também é utilizada para poder criar um elo entre os integrantes da equipe que estão criando aquela obra. O diretor de cinema, quando ele chega para o diretor de som e fala, faz um foley, eu já falei isso aqui antes, faz um foley aí dos passos dela e não esquece de gravar em 44 dB. Isso aí é uma linguagem que só a galera do cinema sabe do que ele está falando. Essa questão do 44 dB não é linguagem cinematográfica, é uma questão técnica, tá? Eu só quis exemplificar que tem coisas que só a gente sabe o que é. Num set de gravação é primordial que todos os integrantes da equipe saibam exatamente qual todos esses pormenores da linguagem cinematográfica. Mas vamos lá. A linguagem cinematográfica, ela é muito grande, né? Mas ela é basicamente a questão visual do filme. Como as imagens se comunicam. A linguagem audiovisual, a linguagem cinematográfica também inclui o som. Mas como sempre que eu pesquiso sobre linguagem cinematográfica e sempre que eu leio sobre isso, eu sempre caio na parte imagética. Mas a linguagem cinematográfica, eu quero falar audiovisual, mas também a linguagem audiovisual, pode ser chamada assim, ela envolve som, envolve montagem. Eu acho que é principalmente isso. Enquadramento, som e montagem. Esses pontos primordiais, eles são a linguagem cinematográfica. E vamos lá, então. São muitos pormenores, mas muitos mesmo. Vamos falar aqui sobre alguns deles. Eu não posso falar sobre todos, porque são muitos. Eu vou pontuar alguns do visual, da fotografia, dos enquadramentos. Eu vou pontuar alguns da montagem e vou pontuar alguns do som, tá? Eu não vou pontuar do som, não. Porque o som, ele merece um programa só para desmistificar a mixagem e edição de som no cinema e mostrar de uma vez por todas que ele é tão importante quanto a imagem. É por isso que eu também sempre fico um pouco chateado quando eu pesquiso sobre linguagem audiovisual, sobre linguagem cinematográfica no Google, em livros, enfim, porque você só encontra material falando sobre enquadramentos e a linguagem cinematográfica não é só isso. Na realidade, as 7 camadas do cinema que eu chamo é uma forma marqueteira de chamar a linguagem cinematográfica. A linguagem cinematográfica aborda absolutamente todos os segmentos do cinema. Direção de arte, todas as camadas, né? Direção de arte, montagem, fotografia, som, tudo isso. A mise-en-scène também, tudo isso engloba a linguagem, porque como eu falo sempre, todas as 7 camadas estão conectadas. Mas vamos lá. A começar pelos enquadramentos. É muito doido você saber isso, assim, você ter isso em mente e você aceitar que a forma como determinado personagem é enquadrado, a forma como determinado objeto é enquadrado, a forma como ele está na cena em relação à distância entre a câmera e ele, aquilo ali gera um impacto emocional em você. É muito notório isso quando você para analisar algumas coisas. Por exemplo, quando um filme ele enquadra um personagem, ele faz um plano geral, que é um plano bem aberto, que engloba muito, ele geralmente é feito utilizando lentes grande-angulares. Quando você usa esse enquadramento, o plano geral, ou o grandiosíssimo plano geral, o grande plano geral, que é um plano geral ainda mais extenso, que ele engloba ainda mais espaço, mais elementos, e ele está ainda mais distante do seu principal objeto de cena, digamos assim, que pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, o que quer que seja,
Se você coloca esse personagem, esse item lá no meio, pequenininho, dentro desse grande plano geral, você pode estar querendo exemplificar alguma coisa. Você pode estar querendo passar a ideia de solidão, você pode estar querendo passar a ideia de que aquele ser ele é minúsculo perante a situação e perante ao ambiente que ele está envolvido. Essas situações visuais em que você gera contrastes muito grandes, tudo isso é intencional e os enquadramentos podem ser utilizados para poder mostrar isso. Lá no meu curso, eu dei um exemplo do filme Roma, do Cuarón, em que acho que é Cleo, não lembro agora o nome dela, que é a protagonista do filme. Ela tá querendo assistir televisão enquanto ela serve a família e as crianças estão... A família toda tá extremamente confortável sentados no sofá da casa assistindo ao programa de televisão enquanto ela tá aqui servindo e tal. E quando ela termina de servir, ela quer assistir a TV. E ela pode, mas ela só pode se for ajoelhada em cima de uma reles almofada num cantinho assim no sofá. E aí o enquadramento que o Cuarón usa, pode ir lá pesquisar no filme, tá, gente? Como a ideia aqui do podcast é ser o mais breve possível e me atrapalhar o mínimo possível nas minhas diárias de edição aqui, então eu não vou poder colocar os exemplos aqui na tela para quem tá vendo e também para quem tá ouvindo, né, não tem como eu colocar o exemplo na tela, a pessoa vai acabar não vendo. Então, para ser justo com todo mundo, inclusive comigo, eu não vou colocar. O enquadramento que o Cuarón usa, ele é proposital para mostrar o contraste entre como aquelas crianças estão confortavelmente sentadas e a Cleo, eu vou chamar ela de Cleo porque eu acho que é assim que é o nome dela, não lembro agora, e como Cleo, ela tá desconfortável sentada no chão praticamente, né? E é tipo assim, ela tá com ela faz parte da família, mas ela não faz 100%, porque a família toda tá sentada no sofá, ela tá sentada no chão. E o enquadramento que o Cuarón usa, ele mostra claramente os dois filhos mais velhos da família sentados de forma até estabanada assim no sofá, enquanto ela tá toda no cantinho aqui, e ainda assim servindo a eles, ela tá abraçando o mais novo, né? Então, o enquadramento utilizado pelo Cuarón nessa cena, ele foi um plano conjunto, né? Que eu acho que é o chamado plano conjunto, quando você grava mais de um objeto, mais de uma pessoa juntos no mesmo enquadramento, para poder exemplificar algo específico. Então, o plano conjunto significa o que exatamente? O plano conjunto ele é sempre utilizado assim? Não. O plano conjunto pode ser utilizado como qualquer outro plano. Pode ser utilizado de qualquer forma mesmo. E aqui no caso, o Cuarón pegou esse plano conjunto, ele pegou algo padrão da linguagem e ele desconstruiu e reformulou para a necessidade dele. Ele quis mostrar esse contraste social entre o servido e o servo. E quem serve, né? E aí ele usou esse enquadramento conjunto, esse plano conjunto, para poder exemplificar isso. É uma utilização sensacional de um cara que tem um domínio incrível da linguagem cinematográfica, e há vários grandes diretores que têm esse domínio afiadíssimo da linguagem cinematográfica, e eu posso citar vários aqui, né? O Kubrick, ele com aquela questão da perspectiva nele, né? Ele sempre grava, quase sempre, quase todos os enquadramentos dele são com um ponto de perspectiva, né? Do enquadramento, fica tudo muito quadradão, retangular, né? O Scorsese, ele é muito ligado nas cores que estão na cena, então ele sempre enquadra elementos com cores específicas para poder exemplificar algo visual, algo em que as cores remetem a uma noção visual que ele quer que você tenha e que aquilo exprime o sentimento dos personagens de alguma forma. E entre outros grandes diretores, eu acho que o Coppola também é um cara que ele é muito ligado nisso, principalmente no Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão, ele utiliza a linguagem cinematográfica, ele utiliza a mise-en-scène muito bem. Eu acho brilhante como no final do primeiro filme, o último plano do filme, o Michael finalmente se transformando no padrinho, se transformando no poderoso chefão do título, e a esposa dele está completamente jogada de lado, literalmente jogada para fora do ambiente onde ele tá, e as pessoas, além de tirarem ela de perto dele, as pessoas ainda colocam uma porta, fecham a porta na cara dela na cena, e ele conecta isso lá no segundo filme, quando o próprio Michael fecha a porta na cara dela quando ela tá avistando os filhos. E aí o Coppola faz essas conexões utilizando esses signos visuais o tempo todo, e sempre enquadrando de uma forma que exemplifica o que ele quer que a cena exemplifique. Quando ele mostra o Michael Corleone recebendo os seus seguidores, digamos assim, ele mostra ele de um plano geral bem distante, porque ele está mostrando do ponto de vista dela, então ele quer criar esse distanciamento entre um e outro, mas principalmente eu acho que o distanciamento dele, porque ele enquadra ela num plano médio, que é do peito para cima, enquanto o Michael, ele enquadra num plano geral da cabeça aos pés, mostrando como ele está distante dela, mas ela não está distante
distante dele, mas ele está distante dela por conta do que ele está vivendo. Então, a questão de o filme escolher esses enquadramentos especificamente a dedo denotam uma importância muito grande, cara. E no cinema é sempre importante ressaltar isso, relembrar isso. Muita gente esquece. No cinema nada é gratuito, tudo é planejado. Porque... e não é só uma questão de arte mesmo, é uma questão de logística. Quando a gente vai gravar um filme, vocês não têm noção. Eu fico puto, porque eu queria muito simplesmente chegar na cena e escolhendo na hora os planos e batendo tudo, mas não dá. Se a gente tenta fazer isso, escolher tudo na hora, a gente perde muito tempo, a gente se desgasta muito e, de fato, não é a melhor escolha a ser feita. É você querer fazer tudo na hora. Às vezes eu faço isso nos meus trabalhos, mas eu estou evitando ao máximo. Eu prefiro perder mais tempo gravando um determinado trabalho do que tentar fazer rápido e na hora me embolar e faltar um plano e faltar alguma coisa, eu ter que me virar na montagem para poder corrigir. Mas no cinema é tudo planejado, não só por questões artísticas, questões de escolha como essas, por exemplo, de escolhas de intenções, mas também porque se você chega sem um planejamento devido na gravação, vai tudo se transformar num caos total. Isso aconteceu com o Reverberação, na nossa primeira diária que a gente fez com o ator que a gente acabou demitindo do filme. Eu não fiz nenhum, eu não decupei, né, que é isso que a gente chama de decupagem. Antes da gravação, o diretor e o diretor de fotografia sentam e eles decupam as imagens. O diretor e o diretor de som sentam e eles decupam os sons que o filme vai ter. Eu não fiz a decupagem, eu não fiz a planificação, eu não desenhei o storyboard, eu não fiz os planos. Inclusive, eu vou até mostrar aqui rapidamente como é que eu faço isso, só para quem está vendo o vídeo. Eu sei que é injusto com quem está escutando o podcast, mas depois dá um pulinho no canal que tem lá, tá? Esses aqui são alguns storyboards do meu novo curta-metragem, O Areia Negra. São storyboards que eu fiz. Pronto, o Areia Negra eu não posso mostrar muito porque é spoiler do filme. Mas tem uns recentes aqui, ó, do comercial do Barneys, que eu fiz pro Halloween deles. Então você tá vendo aí alguns planos desenhados aí, quem tá vendo a versão gravada, em que eu desenhei para poder... Eu espero que esteja focado, em que eu desenhei para poder me guiar na gravação. E se você vai ver aí... Eu não vou botar na edição, mas... Enfim, você tá vendo aí, ó. Você tá vendo aí, certo, agora. E aí, depois que acabar aqui, você abre o Instagram do Barneys e dá uma assistida. O Instagram ou o canal no YouTube, tá? Eu vou deixar na descrição aqui o link do canal do YouTube, para você ver e comparar com os storyboards que eu tô mostrando aqui. Claro que algumas coisas mudaram, sempre mudam na gravação, dependendo do filme, dependendo da diária, dependendo de quem tá na equipe, quem não tá. Os planos mudam, tá, gente? Então, tem coisas aqui que não necessariamente estão iguais, mas esses aqui que eu estou mostrando aqui especificamente, esses dois planos aí estão bem iguaizinhos na captação, tá? Então é isso, gente. Tudo é planejado. Nada é gratuito, nada é à toa. Tudo é desenhado previamente, tudo é desenhado milimetricamente. Não só por questões de decisões, como eu falei já pela terceira vez, mas também por questões de logística. Quando você chega no set de gravação com tudo planejadinho, com tudo desenhado no papel, desenhado no papel que eu digo não um storyboard, tá, gente? Não necessariamente esse desenho de desenhar o plano como eu faço. Eu prefiro porque eu já escolho ali um enquadramento, eu já conecto um com o outro, e essa conexão de planos para mim é primordial também, o que já envolve a montagem. Então tá vendo aí que a montagem também tem aí uma importância muito grande na linguagem cinematográfica. Falando nela, vamos puxar aí para a montagem agora, para a gente não ficar só falando de enquadramento. Vamos falar da montagem. Conhecer é importante para o diretor, ele conhecer todas as áreas, né? Por isso que eu acho que é um exercício muito bom. Um diretor de cinema que está em formação, ele peregrinar, não sei nem se essa palavra existe, ele ser um peregrino entre como é que eu digo? Um viajante, um nômade, entre as camadas na hora da gravação, na hora da produção. Ele pode fazer um curta-metragem como diretor de som, ele pode fazer outro como diretor de fotografia, ele pode fazer outro como produtor e fazer outros como diretor e tal, para poder aprender como que cada área funciona. Graças a Deus, ou não, eu não precisei fazer essa peregrinação, porque como eu estou sempre produzindo para os meus clientes, e o Barneys, por exemplo, eles me dão liberdade criativa total de fazer o roteiro, os roteiros dos comerciais sou eu que faço, as direções, tudo. Eles dão alguns pitaquinhos de, isso aqui pode, isso aqui não pode, olha, isso aqui tem que ter, por conta que é o lema da empresa e tal, que são coisas que a gente tem que entender e aceitar, né? Eu costumo dizer que eles são tipo a minha Hollywood, assim, eles chegam e falam, olha,
eles são os meus produtores executivos, estão colocando dinheiro na parada. Olha, isso aqui tá legal, mas tira isso aqui que não tem nada a ver com a gente, tal, isso aqui não vai ser legal pro público, sabe? Eles meio que fazem esse papel do produtor executivo. E tá tudo certo, tá tudo massa e faz parte, e eu acho isso legal também. Eles, inclusive, até colaboram com ideias bacanas também. O que eu tava falando? Sim, eu tô falando tudo isso para poder chegar na montagem, tá? E além disso também eu falei da fotografia, do som, enfim, da produção, da direção, mas também da montagem. Porque quando você entende de linguagem cinematográfica, você, na hora de montar, a ordem dos planos que você está mostrando também influenciam em como a pessoa tá absorvendo aquilo. E isso é muito claro quando você estuda o efeito Kuleshov. Meus alunos lá do curso sabem do que eu estou falando. Porque o efeito Kuleshov, ele mostra perfeitamente como a ordem dos planos elas afetam a forma como você interpreta a cena. Então, se eu mudar a ordem dos planos, se eu mostrar um plano A, um plano B e um plano C, eu trocar o C com o A, por exemplo, a percepção da cena pode mudar completamente. Uma pessoa que antes parecia ser bondosa, ela pode ser completamente vilanesca nessa mesma cena se você mudar. O efeito Kuleshov, ele fala muito sobre isso. E tem um vídeo excelente do Alfred Hitchcock na internet, onde ele exemplifica isso. E ele fala, se você mostra um idoso olhando para alguma coisa, você mostra que aquela coisa é um bebê e ele sorri, ele é um idoso fofinho, ele é um avô carinhoso. Agora, aquele mesmo idoso, se você pegar exatamente as mesmas gravações do idoso olhando para alguma coisa e você coloca o próximo plano, uma mulher de biquíni, e o terceiro plano, ele sorrindo, que é o mesmo plano do bebê, a situação muda completamente e ele deixa de ser um avô fofinho, um avô carinhoso, para ser um velho tarado. Então, o efeito Kuleshov, ele funciona, ele existe, e ele não é só essa questão de percepção de os mesmos planos, trocando só o que está ali no meio, né? O plano A e o plano C são os mesmos, muda só o plano B. Se você mudar a ordem dos planos, também afeta. Você colocar um plano médio, depois um plano geral, depois um plano conjunto ou qualquer outra ordem dessa, dependendo daquilo que está sendo gravado, isso vai ter uma influência em cima de quem está assistindo. Então é importante, como eu falo sempre, mais uma vez repetindo, eu estou sempre me repetindo, mas porque são pontos, eu só repito coisas importantes, tá, gente? Eu não vou repetir e fazer vocês perderem o tempo de vocês gratuitamente, tá? As camadas do cinema estão conectadas todas. Então, aqui é a prova concreta disso. Se eu monto uma cena de determinada forma, mostrando uma determinada ordem dos planos, se eu montar essa mesma cena de uma forma diferente, mudando a ordem dos planos, ela vai se misturar. Ou seja, a linguagem cinematográfica, a fotografia está se misturando com a montagem. Então são camadas importantes aí. Todas as camadas são importantes, mas algumas andam mais de mãos dadas do que outras. Por exemplo, todas elas se misturam. Por exemplo, a fotografia se mistura com a direção de arte, porque se uma cena não é bem iluminada, a direção de arte não vai ser exemplificada, ela não vai ser exaltada. Vocês estão ouvindo os gatos se matando aí, né? Ela não vai ser exaltada da forma como ela deveria ser, e talvez a cena não tenha o impacto que ela precisaria ter por conta de uma fotografia ruim, por conta de uma iluminação e um enquadramento ruim. Ao mesmo tempo, a fotografia está completamente conectada com a montagem, porque a ordem que eu mostro determinada sequência de planos, se eu mudar essa ordem, se eu mudar essa sequência, a situação muda completamente, a compreensão da cena muda completamente. Assim como a direção de arte e a fotografia estão conectadas com a mise-en-scène, porque é tudo aquilo que está em cena. Então, para eu ter a noção de que algo está em cena, eu preciso enquadrar aquela coisa da forma ideal. Então tá vendo, cara? É muito doido isso. Eu falo isso de uma forma bem nebulosa aqui, bem solta, porque não é estruturado, né? Lá no meu curso Decifrando Cinema é tudo estruturado. Eu tenho um módulo onde eu falo sobre cada um e aqui ou lá eu vou pontuando como eles vão se conectando e como eles vão se complementando. Mas, cara, é muito fascinante. Eu começo a gravar aqui, a ideia, como eu sempre falo, é parecer uma conversa, parecer uma troca de informações com vocês, uma conversa de bar, né? É fascinante, cara. Quanto mais eu falo sobre isso, mais eu gosto, mais eu tenho vontade de aprender cinema, mais eu tenho vontade de ensinar cinema, de pegar esses conhecimentos que eu vou desenvolvendo, vendo filmes, gerando esses conteúdos para vocês e jogando aqui na internet e vendo o que a galera acha e tal, e também gerando cursos novos. Inclusive a gente vai começar agora lá o bônus de roteiro, e também vamos vender esse curso separadamente para quem quiser. Mas vamos lá, vamos ver aqui de repente um passo a passo para você perceber. Na verdade, eu acho que tem somente um único passo para você perceber não só a questão da linguagem cinematográfica num filme, mas também qualquer outra camada do cinema, né? É você tá aqui assistindo ao filme, você tá aqui sentadinho assistindo ao filme e você
mais do que nunca, às vezes o roteiro de alguns filmes são tão bons, são tão amarradinhos, são tão vidrantes, digamos assim, daqui deixa você vidrado, que você acaba esquecendo de perceber as coisas. Eu tava revendo A Rede Social e Garota Exemplar para poder fazer uma aula lá pro curso sobre a mise-en-scène do David Fincher, e eu me perdi. Eu comecei a ver os filmes e quando eu vi, eu tinha visto o filme quase todo de novo. E eu queria ver só alguns pedaços. E foi até bom pra perceber detalhes que eu não tinha percebido antes e colocar isso na aula. Mas porque o roteiro dos filmes, dos dois filmes, do A Rede Social e do Garota Exemplar, são incríveis, são excepcionais. Mas a gente tem que ficar ligado pra não... Assim, eu sei que às vezes é um processo intelectual árduo, assim, você se ligar na história, se envolver com os personagens e ao mesmo tempo perceber como a linguagem cinematográfica é guiada. Eu acabei de ter uma ideia sensacional. Assistam ao filme Buscando. O filme Buscando, ele é um filme que a linguagem cinematográfica, a questão dos enquadramentos e até da mise-en-scène, por mais que o filme se passe na tela do computador, a mise-en-scène do filme é sensacional. É sensacional. Eu adoro esse filme. Como ele pega uma parada que eu, por exemplo, eu jamais imaginaria que alguém poderia pensar nisso, utilizar a tela de um computador como um cenário de um filme e fazer a mise-en-scène ali, fazer a utilização das cores, fazer a utilização da direção de arte, fazer a utilização dos enquadramentos. Cara, tem enquadramentos mudando no filme, tem plano de sequência, nossa, tem tanta coisa nesse filme. Eu vou dar só um exemplo. Tem uma cena do filme em que o pai tá procurando... É logo no comecinho do filme. O filme é sobre um pai que tá procurando a filha que sumiu. E o filme se passa todo na tela de um computador. E você vê ele investigando, utilizando as redes sociais, ele investigando o desaparecimento da filha. E aí a história vai se sucedendo, tem uns 5 plot twists durante o filme, não é só no final. No final tem vários, mas durante o filme tem 5 pelo menos. E é uma aula de roteiro, é uma aula de direção, uma aula de mise-en-scène. Pra mim, de longe, foi o melhor filme de 2018. Sensacional, além de ser um filme super inclusivo, quase todos os personagens são asiáticos. Enfim, é muito legal. E essa questão social, mas enfim, o filme como filme é sensacional também. Mas enfim, vamos lá falar sobre a cena que usa a mise-en-scène, que usa os enquadramentos muito bem. Ele tá procurando pela filha e ele descobre que talvez a filha dele tenha ido pra um passeio nas montanhas com os amigos. E ele tá usando o MacBook dela que ela deixou em casa, né? Ele acha que ela tá lá, claro que ela não tá. Ela simplesmente desapareceu, depois ele constata isso. E ele tá falando com alguns amigos e com a mãe dos amigos sobre essa questão da viagem pra montanha. E aí, quando ele minimiza a conversa, o que é que tem no wallpaper do computador, cara? Tem a maldita montanha. E que é um wallpaper conhecido da Apple, do MacBook, né, do iMac. E ele tá usando um MacBook e aí é justamente esse wallpaper da montanha. Cara, é sensacional. E o filme faz isso o tempo todo. É porque, se eu for falar dos outros aqui, eu vou dar spoilers. Eu não posso dar spoilers. Mas, por exemplo, tem uma personagem lá que ele abre o Facebook dessa personagem e a foto da capa tem uma mensagem que, quando você chega no final do filme, aquilo ali passa tão rapidamente, mas que quando chega no final do filme, aquilo ali tem uma importância tremenda na narrativa. E eu percebi isso revendo o filme. Já vi o filme umas 3, 4 vezes e o filme é simplesmente sensacional. Todas as vezes que eu assisto, é esse tipo de filme foda que sempre que você vê e revê, você descobre coisas novas. Então tá aí minha dica, Buscando. Tem 2 vídeos aqui no canal. Pra quem estiver no canal, pra quem estiver ouvindo o podcast, vai lá no canal depois ver, se tiver visto o filme. Tem um vídeo Buscando Crítica Sem Spoilers e Buscando Crítica com Spoilers. E nesse com Spoilers eu falo sobre um monte de coisas, sobre vários detalhezinhos visuais e alguns easter eggs, por exemplo. Paralelamente à história do filme, ele abre várias redes sociais, né? Ele abre o Twitter, ele abre sites de notícias, e nesse site de notícias e no Twitter tá acontecendo uma invasão alienígena paralelamente à história do filme. E é um easter eggzinho, só um acenozinho pra quem realmente presta atenção nesse tipo de coisa em filme, mas é muito legal. E você perceber que o diretor, ele pensou nisso, de colocar essa informação a mais e tal, só pra quem realmente é fã, pra quem realmente tá ligado nas coisas e tal. E não só isso, mas o filme, como eu falei, os enquadramentos, ele dá zoom in, zoom out, ele enquadra... tem uma pessoa fazendo uma videochamada, ele
se ele quer aumentar a tensão, ele vai dando um zoomzinho na cena até ficar no rosto da pessoa, ou ele faz cortes, ele corta de um plano geral para um plano fechado na videochamada ou na área de trabalho. Ele usa a trilha musical para poder guiar os cortes da cena, para poder guiar o movimento do mouse, por exemplo. Ele utiliza a questão da digitação para mostrar como o personagem está se sentindo, ou seja, um personagem está conversando com uma pessoa, essa pessoa tá deixando ele com raiva, mas ele tá com raiva, mas ele não quer mostrar isso. Aí ele escreve uma mensagem raivosa, apaga e escreve uma bondosa. Então o filme, cara, é uma aula. Porque ele está reinventando a parada, ele está fazendo novas utilizações, fazendo novas colocações muito interessantes para linguagem cinematográfica. Enfim, isso tem em todo o filme. Mas o Buscando é interessante porque fica muito evidenciado. E como eu falei, é um processo intelectual muito árduo você acompanhar os personagens, prestar atenção na história, se envolver com os personagens, se envolver com a história, se envolver emocionalmente e ainda assim perceber esses detalhes para sacar como é que o filme está manipulando suas emoções. Eu acho que não é necessário todo mundo perceber isso, mas quando você percebe, cara, você começa a apreciar o cinema de uma forma que você não apreciava antes. Você começa a amar ainda mais essa arte, você começa a amar ainda mais aquela obra cinematográfica específica que você está assistindo. Por exemplo, Clube da Luta é um filme que sempre que eu vejo, eu sempre falo isso, sempre que eu vejo Clube da Luta, eu percebo algo novo. Sempre que eu vejo Clube da Luta, eu noto um enquadramento que eu não tinha notado, eu noto uma luz ali que ele tinha colocado que eu não tinha visto, e eu só consigo perceber isso porque eu tenho um domínio das 7 camadas, não um domínio total, 100%, mas enfim, o domínio que eu possuo me permite perceber esse tipo de coisa e é muito satisfatório, cara. Você gostar de um filme, se envolver com aquele filme e você saber dizer por que é que aquele filme é daquela forma. Você saber falar, tipo, olha, esse filme me envolveu porque ele fez isso. Isso é muito legal. Isso também é interessante para você perceber por que alguns filmes são ruins. Por exemplo, muita gente enche o meu saco porque eu falo muito mal do Interestelar, do Christopher Nolan. Mas é justamente por conta que eu domino as 7 camadas do cinema que eu consigo desgostar desse filme que todo mundo gosta. É um filme emocionalmente muito, muito contagiante, tem uma trilha musical muito boa, tem cenas de ação fantásticas, os efeitos visuais do filme são excelentes, mas ele tem problemas de roteiro, de exposição de roteiro, e ele tem problemas gravíssimos de mise-en-scène. E isso inclui enquadramentos. O Nolan não sabe enquadrar as cenas dele, ele apela para locais comuns, para locais simples, como por exemplo, ele quer mostrar o lado de fora de uma nave, ele coloca a câmera na lataria, não permitindo que a gente veja exatamente o que está acontecendo lá de fora, é uma visão limitada. Não só isso, mas também a cena em que eles estão voltando da nuvem de poeira lá no jogo de beisebol. Se você perceber, quando eles entram em casa, tem uma outra pessoa. Tem 4 personagens, né? Que é o Matthew McConaughey, o avô e os 2 filhos, né? Mas tem um 5º personagem ali, que é um idoso que estava sentado do lado deles na cena do beisebol. Eu fiquei me perguntando, quem é este cara? Ele estava ali sentado do lado deles, todo mundo fugiu, eles entraram no carro deles, não tinha ninguém acompanhando eles. Quando eles chegam, esse cara já tá lá esperando por eles e abre a porta e coloca eles para dentro. Repara bem nessa cena, quando eles estão entrando na casa, você vê, tem uma pessoazinha a mais na cena. E é um detalhe ali que eu lembro que eu vi no cinema pela primeira vez, alguém ficou do lado de fora? Quem foi que ficou do lado de fora? Mas não, entrou todo mundo na cena, na casa, o que é que tá acontecendo? Falta de domínio da linguagem, falta de domínio das 7 camadas, não das 7, mas da mise-en-scène especificamente e dos enquadramentos. A cena é mal enquadrada, a cena foi mal planejada geograficamente falando. E esses problemas, é isso que me faz desgostar do Interestelar, que é um filme com muitas qualidades, mas ele repete esses erros várias vezes em várias cenas, e isso me incomoda muito, muito mesmo. E por eu dominar 7 camadas, eu consigo apontar isso. E eu até me sinto bem, sabe? Assim, eu fico, poxa, ainda bem que eu desgosto desse filme, assim. Eu não gostaria de ter esse filme como um dos meus favoritos, sabe? Não só Interestelar, mas entre outros filmes. Por exemplo, a maioria dos filmes do Harry Potter são fracos. A grande maioria dos filmes do Harry Potter são fracos. Quais são os 2 que eu acho excelentes? O 3 e o 7.1. E é engraçado, porque o 7.1 e o 7.2 foram gravados simultaneamente pelo mesmo diretor, e o 7.1 é ótimo, e o 7.2 é péssimo. É um filme bem fraquinho mesmo. Inclusive, eu fui muito, muito rechaçado na internet na época do filme, que eu lancei a crítica, a galera ficou louca, porque eu falei mal do filme, que não podia falar mal do Harry Potter, porque, enfim, conclusão da saga, 10 anos, não sei o que, blá, blá. O filme é fraco.
Não vou me adentrar aqui o porquê, porque senão eu vou passar muito tempo falando. Já me adentrei demais no Interestelar. Mas para concluir, já vamos fechar aqui o podcast. Tô falando demais, já estendi demais. Vamos lá. Linguagem cinematográfica. É importante você conhecê-la, é importante você dominar. E é importante você saber as utilizações padrões dela para depois você saber identificar quando o diretor mudou ela para gerar uma outra intenção e não parecer que ele está fazendo errado, sabe? Então, estude enquadramentos, estude ângulos. Há uma diferença muito grande, que eu errei demais já essa questão da diferença entre enquadramento, entre ângulo, chamava um pelo outro, são coisas diferentes. Enquadramentos e ângulos são coisas diferentes. O enquadramento é a relação entre câmera e objeto no quesito distância, e o ângulo é relação câmera-objeto no quesito angulação, quesito de... tem uma palavrinha, meu Deus, esqueci agora, enfim. Em quesito de torto mesmo, de inclinação, pronto, torto, nada a ver torto. Mas é em quesito de inclinação. E por aí vai. Então, assim, estude isso, se aprofunde nisso, para quando você assistir aos filmes que você gosta, ou qualquer filme, você saber perceber porque aquele filme é bom, porque aquele filme é ruim. Por exemplo, eu entender de direção de fotografia me fez desgostar bastante de Bird Box. Eu acho a fotografia do Bird Box péssima, porque parece que eles estão gravando... Assim, claro que eles estão gravando no estúdio, mas fica muito evidente que a fotografia é muito chapada, é muito lavada. O branco é muito branco, o preto é muito preto. Os personagens estão bem iluminados a todo momento. Eles estão bem iluminados de noite, eles estão bem iluminados de dia. Não há sombras, não há contraste, não há drama visual. Então isso me desconecta do filme. E eu só consegui perceber isso porque... eu domino as 7 camadas. Você pode chegar para qualquer pessoa e falar para ela, se perguntar se ela não gostou do Bird Box, ela pode falar qualquer coisa. Geralmente as pessoas falam dos problemas de roteiro. Porque a história aconteceu isso, achei meio mentiroso, não sei o quê. Mas a linguagem também é ruim. É muito difícil você pegar um filme ruim que tem uma linguagem cinematográfica boa. É muito difícil. Muita gente fala sobre um bom roteiro pode esconder uma direção ruim, mas uma direção ruim, boa não pode esconder um mau roteiro. Isso também vale para a linguagem cinematográfica. Tá? Uma boa linguagem cinematográfica geralmente está associada a um bom filme de uma forma geral, com bom roteiro, boa direção, boas interpretações, bom tudo. E geralmente filmes ruins não possuem esmero nenhum com a linguagem cinematográfica. Pode reparar isso que eu estou falando a partir de hoje nos filmes que você assiste. É tiro e queda. É real, tá? Gente, queria agradecer mais uma vez a presença de vocês em mais um episódio do podcast. Mais uma vez, esse episódio só saiu com esse tema, do jeito que ele tá aqui agora, por conta do grupo do Telegram, o Galera do Cinema. Já somos mais de 50 lá no grupo. E também é uma forma de você sempre ficar sabendo dos conteúdos que eu tô lançando no canal, nos podcasts, enfim. Lá no Telegram você sempre vai receber. O Telegram tem essa facilidade de que ele sempre entrega os materiais que são postados lá, que são mandados por lá. Então o YouTube às vezes não manda, o Instagram às vezes não manda. Na verdade, assim, na maioria das vezes não manda. Então é importante que você esteja no grupo do Telegram para você receber as atualizações sempre que sair um vídeo novo, tá? O link é só clicar aqui embaixo, ele já vai automaticamente abrir o seu aplicativo ou o seu Telegram Web e para você já entrar. Também, mais uma vez, relembrando, aula gratuita, como estudar cinema sozinho, o passo a passo para decifrar as 7 camadas de todo o filme. Link aqui embaixo. É só clicar, colocou o nome, colocou e-mail, se cadastrou, já era, já está cadastrado, já vai receber automaticamente no seu e-mail a aula para você assistir. Mais de 1.000 pessoas já se cadastraram para ver essa aula e mais outras 2.000 viram a versão ao vivo incompleta dessa mesma aula, que agora é uma versão completa, revisada, gravada, editada, com exemplos colocados em tela, em vídeo, em foto, em tudo. É uma aula completa de cinema, já dando o primeiro passo para você aprender as 7 camadas do cinema, tá? Link aqui na descrição. Mais uma vez, não esquece de curtir esse vídeo. É muito importante que você curta, porque mais pessoas vão ficar sabendo, mais pessoas vão chegar. E outra coisa, compartilha com aquela pessoa que você sabe que gosta de cinema, com seu amigo que compartilha das suas opiniões de cinema, de gostos, de interesses, e manda para, mas não compartilha no Facebook, coloca nos stories e marca eles. Manda no WhatsApp e fala, cara, esse podcast aqui é aquilo que tu tá precisando. Esse podcast aqui, ó, pra tu que gosta de cinema, toma esse podcast aí pra tu ouvir, rapaz. Divulga, gente. É assim que vocês me pagam. Esse é o pagamento que eu peço pra vocês por gerar esse conteúdo extenso agora que eu tô gerando aqui no canal.
toda semana, com um pouquinho de atraso. Esse é o segundo podcast que está sendo atrasado, mas os próximos eu prometo que eu vou me atentar a isso. Mas, enfim, espero que vocês estejam gostando. Prometo não atrasar mais. Eu vou fazer de tudo para poder sempre lançar nos dias e horários corretos. Um fortíssimo abraço, gente. Se inscreve no canal também, caso você não esteja inscrito. E assina aí se você estiver no Breaker, se você estiver no Google Podcast, se você estiver no Apple Podcasts, no Spotify. Assina aí para você receber as notificações do podcast, tá bom? Um forte abraço. Muito obrigado pela audiência de vocês. Vocês são maravilhosos. Muito obrigado mesmo. Um forte abraço e vida longa ao cinema.